Tá indo. Pode? Pode começar? Boa noite, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, um programa produzido pela Casa da Cultura da União de Dalari e transmitido na sua página do Facebook. O tema hoje é o jovem na política. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Danilo Cadenas D'Angelo, que tem 26 anos, é integrante da candidatura coletiva Somos Semente do PSOL, a Bárbara Souza, que tem 28 anos, da chapa coletiva Juntas por Serra Negra, e o Tobias, que ainda não chegou, que ainda não entrou, mas é o Tobias Gasparini, ele tem 31 anos, candidato a prefeito de Amparo pelo PT. A gente está esperando ele chegar. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Danilo. Obrigada por participar aqui com a gente. Assim, algumas pesquisas mostram que os jovens têm tido interesse em participar e até concorrer às eleições, né? Mas, na prática, a gente não é exatamente isso que a gente vê. Aqui em Serra Negra, a gente vai ter uns 4 candidatos com menos de 30 anos, que vão ter o nome inscrito nas urnas, vão ter a Bárbara e o Danilo que vão concorrer por essas candidaturas coletivas. E, então, assim, o que mostra que, né, que ainda a participação é pequena. Está dando problema no som, Mota? Não? Não, tá indo dá pra Então tá. Então, assim, o TSE, em 2018, fez uma pesquisa que mostrava que apenas cada 5 adolescentes de 16, 17 anos tirou o título de eleitor. Esse ano também o TSE fez uma campanha para tentar incentivar os jovens a participar e assim, os partidos políticos também acham que a renovação partidária ela se passa pela maior participação do jovem. Mas parece que o jovem ainda não compreendeu que a transformação da sociedade ela passa pela política, né? Então, eu vou começar perguntando para vocês quando e como vocês perceberam que era preciso participar da vida política para transformar a sociedade. Então, vou começar pela Bárbara aí. Então, boa noite a todos. Quero agradecer o convite da Salete, do Mota, que fazem, acho que, um trabalho essencial na nossa cidade, com o Viva Serra Negra, trazendo muita informação sobre a nossa cidade, trazendo dados, pautas econômicas. Eu acho que o trabalho deles, inclusive na pandemia, foi essencial para a gente. Eu comecei a me interessar por política, primeiro, eu acho que quando eu era criança, dentro da minha família, o meu avô, ele foi metalúrgico, trabalhou na ABC, trabalhou ao lado do Lula. Minha mãe é filiada ao PT. Então, desde criança, eu cresci ouvindo falar sobre política, cresci indo a comícios. Tem até um meme na internet, já até enviei para minha mãe, né, que é mais ou menos assim, a mãe perguntando para o filho, mas como que você foi gostar de política? E aí tá a criança inteira vestida com a camiseta do PT. Essa era eu, criança. Minha mãe, acho que me ninava cantando a musiquinha do Lula Brilha Nossa Estrela. Então, eu acho que desde criança eu já tive uma base educacional que me estruturou para pensar e entender um pouco sobre o contexto político e histórico nacional. Mas eu tenho 28 anos e eu fui realmente querer me filiar a um partido político, querer realmente sair do sofá, sair um pouco da minha comodidade após as eleições do Bolsonaro em 2018. Eu acho que aquele momento foi um momento em que eu olhei e percebi que era preciso fazer alguma coisa. Eu acho que não dava mais para a gente se calar vendo a situação em que estava o nosso país, né? A gente começa a pensar em cada direito que foi lutado, né? Porque o voto ele foi uma luta conquistada, né? A redemocratização ela começou em 1988. Então todo esse processo é muito novo. Então quando eu me vi naquela situação em que a gente estava prestes a eleger um fascista, alguém claramente machista, racista, homofóbico, alguém que falava em rede nacional que era a favor da tortura, aquilo foi um choque. Eu me vi numa situação que eu falei, eu não posso mais me falar sobre isso. Então, naquele momento, eu percebi que ficar apenas nas redes sociais não era o suficiente para mim. Então, aquilo me fez procurar um partido. Eu acabei me filiando ao PSOL, que é um partido de muita luta.
um partido que tem um grande envolvimento com a juventude, e um partido que eu me filiei um dia depois da eleição do Bolsonaro. E eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Então, naquele momento, eu senti isso. Eu acho que a gente tem que... Né, por que as pessoas ainda têm medo de falar sobre política? Por que as pessoas... se eu estiver falando muito rápido, eles me dão um toque. Por que as pessoas, elas se limitam? Então, a gente tem uma classe que a política foi feita e pensada para a elite. Né? A elite coloca que nós, jovens, mulheres, negros, LGBTs, analfabetos, a política não é pensada para a gente. Né? Ela foi pensada para essas pessoas, para essas oligarquias. A elite pensa em tudo isso. Então, a gente precisa achar uma forma de ocupar esses espaços. Né? Então, a partir do momento que você começa a entender que a política está desde a água que você toma, a roupa que você veste, a escola que você estuda, você começa a entender que você precisa fazer parte desse movimento. Então, você precisa buscar conhecimento para conseguir entender como fazer parte dessa luta. E eu acho que é muito importante a política ser feita por todos, desde da pessoa do tiozinho... Opa, caiu aqui. Desde o jovem, desde o adolescente, desde do senhor, da senhora. Eu tenho grandes exemplos na minha vida, que são os meus avós. A minha avó é uma senhora espetacular, você consegue conversar com ela de economia física, que ela sempre tem uma resposta maravilhosa para te dar, e ela faz parte disso, ela discute, ela debate, e ela tem essa vontade de política também. Então, a gente precisa desmistificar a política. Eu acho que a partir do momento que a gente começa desmistificando a política, a gente vai começar cada vez mais a ocupar os espaços e fazer uma democratização, porque a política ela precisa ser feita por todos, não só pelas oligarquias que a gente vive, principalmente na nossa cidade. A gente tem que lembrar que a gente vive numa cidade coronelista, que é uma cidade em que muitas pessoas ainda vendem os seus votos, que muitas pessoas ainda votam com medo. Então, a gente precisa começar a ocupar esses espaços para que as pessoas comecem a parar de ter medo. E a política, ela vem nessa forma, né? Para a gente conseguir ocupar e lutar pelas melhores garantias da nossa vida, né? De educação, saúde, e acho que é isso. Senão eu me despendo aqui. E você, Danilo? Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite. Queria agradecer pelo espaço aqui. E bacana a gente estar tendo essa troca. Eu acho que assim, esse interesse, ele na verdade, ele sempre existiu. Né? É porque eu, como homossexual e negro, eu sempre senti a opressão na pele, né? Durante toda a vida. Então, mas eu puxo um gancho no que a Bárbara falou, né, nessa questão de que pós-Bolsonaro, acho que o sentimento de revolta foi algo que tomou conta de todos, né? E nós, como jovens, estar participando da política é um ato de resistência, né? Porque assim como a gente pode lembrar a frase do Bolsonaro, quando ele fala que ele não quer a molecada política, né? Embora valendo lembrar que ele sabe que todos os filhos fazem parte dela, mas é o ponto onde a gente cansou da opressão. A gente foi a gota que transbordou, né? Que a gente falou, não, chega, agora tá na hora de mudar isso, porque até quando, né, viver desse jeito? Eu acho que pelo fato de querer essa mudança social, de querer essa transformação, é o que deu esse gás, né, muito forte para que realmente se engajasse de forma mais efetiva na política. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto de que me levou a se engajar assim, né, de forma fiel à política. E vocês acham que assim, vocês já começaram a fazer campanha, né? Como é que vocês estão vendo os jovens? Eles estão engajados, eles estão preocupados? Onde que eles buscam informação sobre a campanha eleitoral aqui em Serra Negra, por exemplo? Eu acho que a gente vive hoje na era da tecnologia, né? Então, tudo está muito conectado. Onde eu trabalho, o comentário que eu mais escuto é: e tal pessoa me adicionou. Começou as campanhas. Então, eu acho que
que tem sido muito assim, né? Então, eu acho que hoje em dia o jovem... a gente busca mais a informação nas redes sociais, né? A gente pode pensar que em 2018 o WhatsApp elegeu o Bolsonaro. Então, a gente vê hoje, sem dúvida nenhuma, as mídias sociais têm sido muito decisivas, assim, nesse poder de comunicação. Tobias, boa noite, Tobias. Boa noite a todas e todos, que é uma satisfação enorme estar aí com os companheiros e companheiras de Serra Negra, companheiros de luta. Peço desculpas pelo atraso, pessoal, eu estava numa reuniãozinha aqui, e assim, quando a gente é candidato a prefeito e tem que trabalhar e tem que estudar ao mesmo tempo, a gente vive nessa loucura, né? A gente sempre atrasa uns minutinhos para a agenda aqui, uns minutinhos para a agenda ali, mas estou aqui para fazer o bate-papo com vocês, pessoal. Então, eu vou te fazer a pergunta que eu já fiz para eles acabaram de responder. Eu queria que você me contasse um pouco de como que foi o seu ingresso na política. Porque hoje, assim, o que a gente estava dizendo, que ainda os jovens não têm uma percepção muito clara de que as transformações sociais, elas passam pela política. Eles procuram outras formas, mas ainda não ficou isso muito claro. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi, né, que você teve essa percepção e como foi sua trajetória. Viu, Salete, eu acho que assim, essa percepção ela não é só a juventude que não tem muitas vezes, eu acho que isso faz parte da cultura um pouco da sociedade brasileira, né, principalmente marcada por um avanço muito agressivo do neoliberalismo aí nas últimas décadas. Eu penso o seguinte, assim, falando um pouco dessa questão de transformação social e participação política, tem uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo que foi aplicada, acho que na periferia de São Paulo, em 2016, 2017, e a pergunta que era feita era a seguinte: a sua vida melhorou nos últimos 10 anos? 80%, 85% das pessoas disseram que sim, que a vida tinha melhorado nos últimos 10 anos, né, ao longo dos governos do PT. Mas, ao mesmo tempo, 75%, quase 80% das pessoas diziam que a vida melhorou por esforço próprio. E, assim, é uma coisa muito complicada para a gente conseguir explicar para as pessoas que a vida das pessoas melhora porque políticas são implementadas, que o preço do pãozinho que elas pagam na padaria está diretamente relacionado com uma política econômica que está sendo adotada pelo governo central, né? Se hoje a gente está pagando muito caro, por exemplo, na gasolina, isso está diretamente relacionado com a política econômica que foi adotada depois que tiraram o PT, né? Então, essas transposições são muito difíceis de serem feitas mesmo. Mas eu acho que existem caminhos, e o caminho que a gente precisa fazer é estar junto da juventude nas lutas que ela faz diariamente, no seu cotidiano, nos seus anseios, nas pautas que são colocadas pela juventude. Eu comecei a minha participação política há uns 15 anos atrás, na verdade, né? Quando eu era bem jovem, quando eu tinha 15, 16 anos, já organizava alguns amigos no colégio onde eu estudava, a gente fazia algumas intervenções na cidade, fazia lambe-lambe nos postes, né? Distribuía panfletinho. Em 2006 eu participei do plebiscito pela reestatização da Vale do Rio Doce, que foi organizado pela Consulta Popular, e foi uma experiência muito legal, a gente ficar lá na Praça da Catedral em Amparo, consultando as pessoas sobre a reestatização da Companhia Vale do Rio Doce. E aí, em 2008, eu conheci o PT, né? E, assim, ao longo da minha juventude, eu vi as transformações que aconteceram na cidade de Amparo pelos governos de esquerda, por governos populares que estavam à frente da prefeitura desde 2001. E assim, a gente conseguiu ver, de fato, que a cidade se transformou por meio de política pública. Então, a cidade de Amparo contou com a construção do Parque Linear, a cidade de Amparo contou com políticas culturais como o Festival de Inverno, existiam políticas de incentivo à prática de esporte, eu fazia basquete, por exemplo. Então, a gente passa a ver algumas transformações, passa a perceber que o cotidiano da cidade vai se alterando por meio da atuação política das pessoas que estão à frente da prefeitura. E isso foi decisivo para eu me filiar no partido, para eu estar tendo uma atuação política mais intensa. Mas, de certa maneira, isso já foi despertado desde muito cedo em mim também, porque também nesse período, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu atuava no grupo de Crisma e eu lia muito sobre a teologia da libertação. E é uma das coisas que eu carrego como uma das raízes, um dos fundamentos da minha militância política, né? Essa perspectiva da transformação da sociedade, uma sociedade que seja mais justa, mais igualitária e mais fraterna também. Então, eu tenho certeza que devido à minha inserção nos movimentos
pastorais da igreja, nas pastorais sociais. Isso foi muito importante também para formar a consciência política que eu tenho hoje, o compromisso com a libertação dos mais pobres, com a libertação dos excluídos, dos marginalizados. Com certeza, todo esse percurso foi muito importante para formar um pouco da consciência política que eu tenho hoje. Eu estava falando com eles, eu tinha perguntado para eles qual tem sido a participação do jovem hoje na campanha. Então, eu vou passar para o Danilo, que a Bárbara falou, eu queria que ele falasse agora como que ele tem percebido na campanha aí a participação dos jovens. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, essa participação ela se intensificou bastante, né? Porque, assim como a Bárbara colocou, a gente tem essa questão da mídia e das redes sociais, né? E acabou que esse ano a gente teve esse fato inédito da pandemia e tudo mais, o que acabou por vir trazendo à tona, né, a potência e a força dessa questão das redes sociais. Então eu acho que o que não se tinha tanto interesse antigamente, eu acho que esse acesso se tornou mais prático, mais rápido, né? Esse acesso acaba sendo uma coisa quase que automática ali, onde você, por ali, você sabe de tudo que está acontecendo, quem está, quem não está, né? Então eu acho que é um meio que bem bacana, onde de aproximar, né, essa questão dos jovens e da população em geral pelas mídias e trazendo à tona essa questão de poder conhecer um pouco mais sobre as pessoas que estão participando, quais são as ideias, os interesses. E eu acho que ficou bem nítido que agora é muito mais intensa essa participação de todos, né? Todo fica sabendo ali rapidamente o que acontece, quando acontece, o porquê acontece. Então, eu acho que foi um meio bem didático ali, prático, onde a população pôde ter essa aproximação e essa maior participação, né? O Tobias ele vai ter que sair um pouco antes, então acho que o Mota queria fazer uma pergunta antes para ele sobre a plataforma dele, né, Mota? Sobre... Não é uma pergunta que eu faço assim, não é para todos, na verdade, assim, mas aproveitando que o Tobias é o candidato a um cargo majoritário, a prefeitura de Amparo, né? E a Bárbara e o Danilo são candidatos aqui à Câmara Municipal de Serra Negra. Mas é assim, perguntar para o Tobias o que um jovem como ele tem a oferecer para uma cidade tão antiga quanto Amparo, né? Que mudanças você vai promover, né? O que tem de tão bom assim na sua plataforma, Tobias, que o pessoal vai comprar e vai votar em você? Explica para a gente aí. Olha, Mota, primeiramente quero agradecer a pergunta, mas é o seguinte, não tem solução mágica, não. Né? Eu acho que o nosso programa de governo ele não tem soluções pontuais para problemas pontuais das pessoas. O nosso programa de governo ele tem uma estrutura que se propõe a mudar um pouco do jeito como é feita a política na cidade. Amparo realmente é uma cidade bastante velha, né? Velha, assim, uma cidade antiga, vamos usar uma palavra um pouco mais bonita, né? E é uma cidade que tem uma história muito grande de conservadorismo, de famílias tradicionais, de política colonialística, né? E a gente sabe disso porque isso é quase a tônica da política aqui na nossa região, seja em Amparo, em Serra Negra, em Pedreira, em Águas de Lindóia, em Lindóia. A gente sabe que a nossa região são o circuito das águas, né? Formado por cidades de pequeno porte, médio e pequeno porte. A gente sabe como que é feita a política aqui, né? E eu acho que assim, o que a gente pode trazer de novo? Eu acho que qual que é o grande papel da esquerda na nossa região? Qual que é o grande papel de partidos como o PT, como o PSOL, como o PCB, como até o PDT, em algumas cidades, né? A gente sabe também que tem limitações, mas qual é o papel dos partidos de esquerda, dos partidos programáticos nas cidades do circuito das águas? Eu entendo que o principal papel é romper com a lógica dos coronéis. Então, se a gente pega a história política da cidade de Amparo, praticamente o PT foi quase que como um eclipse, né? Quase que como um ponto fora da curva do jeito como era feita a política aqui em Amparo. A política aqui em Amparo era conduzida, como eu disse, por famílias tradicionais, por mandatos de parlamentares tradicionais, inclusive um deles vocês conhecem muito bem, em Serra Negra, né? Até porque o irmão dele é candidato a prefeito. E essas pessoas, elas
dominam a cena política local. E mais do que isso, usam da estrutura da prefeitura para fazerem a manutenção do seu poder político na região, seja por meio de para garantir a sua reeleição, seja para garantir os privilégios e favores que fazem aos seus amigos, às famílias parceiras delas. Então, eu acho que o papel da esquerda é fazer um governo diferente, um governo que rompa com essa política coronelística, que rompa com essa visão paternalista que essas famílias têm em relação à prefeitura municipal. Eu gosto de falar sempre, quando eu participo de lives com pessoas incríveis como vocês, que a nossa região praticamente é um estudo de caso, é um exemplo vivo daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda fala lá no livro dele sobre o homem cordial, né? E a gente observa os prefeitos tradicionais de direita aqui das nossas cidades, a gente observa claramente os traços do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala homem cordial, pessoal, a gente não está falando simplesmente daquela pessoa bacana, gente boa, né? Mas o homem cordial é aquela pessoa que não consegue separar as relações da sua vida íntima das relações da vida pública. E é exatamente esse o problema das prefeituras da região, das prefeituras da nossa região. Elas se tornam um balcão de negócios. Simplesmente onde os amigos do prefeito, os familiares mais próximos, as pessoas que fazem parte das famílias tradicionais da região, usam da estrutura da prefeitura para manter os seus privilégios, para manter o seu poder político na região. E dentro da cidade, inclusive. Então, acho que o nosso grande papel é promover um rompimento com essa lógica política que domina a nossa região e as cidades da região, e que não é de hoje. Muito pelo contrário, né? É uma herança política que carregamos já de muitas e muitas e muitas décadas. Veja, Amparo vai ter a sua primeira eleição direta somente em 1958. Veja, a proclamação da República acontece em 1889, a gente passou praticamente 70 anos do período republicano do país, isso eu estou falando de Amparo, tá, gente? Sem votação direta para a prefeitura. E o pior, em 58, quando acontecem as eleições diretas para prefeito, as pessoas que ganham o cargo são aquelas pessoas que já haviam sido indicadas e eram ligadas às famílias tradicionais no período anterior. Aí a gente tem um período ditatorial, que de novo ficamos sem eleição direta para prefeito. E aí, com a redemocratização, novamente, as pessoas que voltam a ganhar os pleitos municipais, os prefeitos que voltam a ganhar a prefeitura com a redemocratização do país, são pessoas ligadas a famílias tradicionais que já dominavam a cidade no período anterior, ou pior, já tinham governado a cidade por indicação durante a ditadura militar. Isso é muito preocupante. Veja qual que é a experiência democrática da nossa região. Ela é muito pequena, muito pequena. E nesse sentido que eu falo que os governos do PT em Amparo foram revolucionários, porque eles rompem com uma lógica que predominava da cidade por praticamente 100 anos, que era o fato da gente ter uma prefeitura cuja principal função era funcionar como balcão de negócios para os amigos e para os familiares do prefeito. Então, se a gente conseguir apresentar um programa de governo que mostre o seguinte, o meu plano de governo é baseado em 3 eixos. O primeiro é a promoção dos direitos, é a gente entender a prefeitura municipal como uma ferramenta para a promoção dos direitos. Que direitos que a gente está falando? Os direitos sociais, como saúde, educação, moradia, assistência social, os direitos humanos, como o combate às opressões, o combate à LGBTfobia, o combate ao machismo, ao racismo. Os direitos ambientais, que envolvem a proteção do nosso meio ambiente local, dos nossos mananciais, das nossas matas fluviais. E o direito à cidade, que é garantir que as pessoas possam ter acesso aos equipamentos públicos da cidade. O segundo ponto é a capacidade técnica e administrativa, e aí que a gente bate de frente com a lógica do homem cordial, de que não consegue separar as relações íntimas das relações públicas. Né? A gente entender que a máquina da prefeitura deve funcionar de maneira técnica, de maneira a funcionar impessoalmente, e não funcionar só para quem é amigo do prefeito. E, em terceiro e último lugar, mas não menos importante, a participação popular. A gente precisa garantir que a população participe do processo democrático, mas também participe depois do governo, que a população seja capaz de decidir aonde o orçamento público vai ser gasto. Né? E, nesse sentido, a gente precisa reativar os conselhos municipais com autonomia, realizar as conferências temáticas,
retomar o orçamento participativo e implementar uma gestão com transparência na cidade. Então, eu imagino, Mota, que se a gente conseguir explicar para a população que a gente tem esses 3 pilares, que é a promoção dos direitos, a capacidade técnica e administrativa do aparato da prefeitura e a participação popular, eu entendo que esses são os 3 pilares que fazem a gente derrubar a política coronelística que domina não só a política em Amparo, mas também a política em outras cidades da região. Legal. E aí, Bárbara, você como se imagine eleita aí com o pessoal do coletivo aí, o que você vai mostrar de novo aí na Câmara aí? Vamos lá. Eu acho que a proposta dos coletivos já é uma proposta que se diferencia, né? Então, a gente está trazendo essa proposta e exatamente o porquê de se fazer um coletivo. É para se mostrar que a política ela pode e deve ser feita por todos, de uma forma coletiva, de uma forma não de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Igual exatamente o Tobias falou muito sobre essa questão de fazer uma política participativa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a gente possa e deva fazer projetos de lei, projetos de fiscalização junto com a população. Então, por que a gente não faz um orçamento participativo com a população, indo aos bairros, perguntando para as pessoas o que precisa nesse bairro? Né, para as pessoas começarem a entender e participar um pouquinho mais da máquina pública. Elas começarem a entender, é mais importante aqui, vamos pôr uma quadra, ou a gente tem X reais de orçamento para esse bairro, o que a gente pode fazer com esse dinheiro? E trazer isso para a população decidir. Eu acho que essa nova forma de se fazer política, de se pensar na coletividade, eu acho que essa é a proposta que a gente está tentando trazer. A gente é uma coletiva formada de 3 mulheres, sou eu sou a co-candidata, eu não sou a cabeça, não sou a porta-voz. A Gabriela Zelante, ela é a nossa porta-voz, e a Romaia. Então, são 3 mulheres de idades diferentes, vivências diferentes, mas que têm um objetivo em comum. Né, que pensa numa cidade unida e junta. Então, a gente pensou, e a gente está trazendo as nossas propostas, pensadas em fazer uma cidade mais inclusiva e mais participativa. A gente também tem uma cidade que ela peca muito nessa questão coronelista. Eu nasci aqui, meu sobrenome é Souza, e eu sofri, e ainda sofro muito. Quando você vai, isso você pode perguntar para qualquer pessoa na nossa cidade, nascido daqui ou não, principalmente quem é de fora, quando você vai procurar um emprego, a primeira coisa que eles te perguntam é: você é gente de quem? Qual que é o seu sobrenome? Eu já escutei isso diversas vezes, já escutei isso até de clientes do local que eu trabalho. Ah, mas qual que é o seu sobrenome? Tipo, qual que é a sua família? Por que você está fazendo isso? Então, assim, a gente tem essa lógica coronelista na nossa cidade e a gente precisa romper isso. E como é que a gente rompe isso? A gente rompe essa lógica coronelista mostrando que é possível, sim, ocupar espaços. É possível, sim, ocupar a Câmara, que a gente tem hoje, uma Câmara Municipal com 11 vereadores, uma mulher, mas que não exerce o cargo. Se a gente for olhar para a nossa Câmara, ela tem exatamente o mesmo padrão de homens brancos, que governam e pensam exatamente para a situação, né? Para quem já assistiu às sessões da Câmara, elas são uma tortura, porque no meio da pandemia, eu até conversei antes, até que eu tinha comentado antes da gente entrar ao vivo, no meio da pandemia eles estavam votando menções honrosas para uma lanchonete. Então, eu acho que isso é prioridade no meio da maior pandemia dos últimos anos? Eu acho que não. Então, a gente precisa começar a quebrar essa lógica. A gente precisa começar a pensar e tentar fazer uma cidade mais inclusiva. Uma cidade mais inclusiva pensada na valorização do SUS, pensada na valorização dos professores, da rede municipal, que inclusive muitos deles têm medo de se manifestar contra alguns cargos públicos, contra algumas pessoas da situação. A gente sabe disso porque eles podem muito bem ser ameaçados. Então, a gente tem que quebrar essas correntes. A gente tem que pensar em uma cultura que valorize o cidadão serranegrense, né? O cidadão serrano, não só uma cultura centralizada no centro, que hoje é o que a gente vive. A gente vai... A cultura, para quem governa a cidade, basicamente é colocar uma bandinha no centro da cidade e acabou. É isso que eles entendem como cultura. E a cultura não é só isso, a gente sabe que não.
A gente sonha que a cultura seja descentralizada, que ela seja acessível nos bairros, né? Que as pessoas começam a ter incentivos. A gente tentou fazer, eu participei agora, entrei agora no Conselho da Cultura, e a gente viu o quanto é complicado, muito complicado. A gente não tem uma Secretaria da Cultura na nossa cidade. Então, assim, fazer um mapeamento cultural de verdade, com incentivo do governo, com incentivo das prefeituras. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. A questão do meio ambiente, né? Como é que a gente vai pensar em uma cidade inclusiva que não se entende como meio ambiente? A gente vive hoje uma emergência global climática, tá? E as nossas cidades, a nossa cidade, ela está inserida nessa emergência global. A gente teve queimadas, o número de queimadas esse ano foi alarmante, e a gente precisa de uma resposta do poder público. Então, a gente quer trazer isso, a gente quer trazer propostas que beneficiem todos os cidadãos da cidade, né? Não um grupo privilegiado, não governar para mim, tem que governar para todos. E a gente só governa para todos quando a gente está junto com todos, quando a gente ouve o que a população realmente precisa. Né? A gente não tem uma coleta seletiva na nossa cidade. A gente não tem nem sequer lixos recicláveis no centro. Né? A gente vê o centro da nossa cidade totalmente, às vezes, abandonado, com enchentes. Todo janeiro vai chegar e, de novo, a gente vai enfrentar o problema das enchentes. E o que tem sido feito para resolver esse problema? Né? Então, o que tem sido feito para acabar com essa máfia que a gente tem na nossa cidade? A gente precisa preservar nossas áreas urbanas. A gente precisa fiscalizar, ter uma CPI dos transportes, que a gente sabe quem é que manda nos transportes das nossas cidades. Então, a gente precisa enfrentar e olhar de cara para os coronéis da nossa cidade e dizer chega. Porque a gente tem voz, né? A gente sempre escuta assim, precisa dar voz para os jovens, precisa dar voz para as mulheres, precisa dar voz para os negros. Não, todos nós temos vozes. A gente precisa de alguém que escute. E o Danilo, o que teria você como co-vereador a oferecer de novo para a cidade, Danilo? Gente, eu acho que a principal questão que a gente enfrenta na cidade é essa questão da inclusão da população. Né? A gente vê que durante todos esses anos a gente teve essa política que ela é excludente, né? Ela tem uma linha tênue entre representante e representado. Né? E eu acho que o principal foco é trazer essa aproximação das pessoas, porque a gente precisa construir isso junto. A população faz parte disso, ela precisa estar presente na tomada de decisões, assim como os jovens. A gente precisa abrir os espaços, assim como a questão cultural, os espaços para que os jovens tenham voz. A gente precisa trazer a população para que ela construa junto com a gente a questão de políticas públicas efetivas, que funcionem de verdade para todos eles. E a gente tem que repensar também essa estrutura de meio ambiente que a gente cidade. A gente chega toda a época do ano e, ao contrário de todas as administrações, nunca um plano para que tivesse isso, para a gente poder reduzir esses danos no meio ambiente, né? Pelo contrário, a gente acaba vendo inúmeros loteamentos na cidade que estão sendo abertos, derrubando árvores. Então, a gente não tem políticas públicas efetivas que possam atuar na questão do meio ambiente. A gente não tem políticas públicas que tragam a aproximação da população com a questão cultural, até porque a gente não tem uma Secretaria de Educação, porém ela é vinculada com a educação, né? Lógico, trabalhos não se desvinculam, né, um do outro, cada um tem o seu papel na sociedade. E acho que essa questão da juventude, porque a gente vê que é uma juventude que não se sente representada, né? E até mesmo, além de não se sentir representada, a gente tem a questão de pecar muito na relação de nunca ter sido falado ou abrangido propostas que realmente sejam efetivas para a questão do jovem. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a gente precisa trazer melhor essa junção entre política pública e população, porque a gente só consegue saber os anseios da população quando a gente ouve ela, e ao contrário de que todos esses anos
gente tem visto essas administrações antigas, nunca se teve esse questionamento do que a população precisa, do que a população quer, e eu acho que, por fazer parte de uma candidatura coletiva, eu acho que a gente consegue trazer isso de forma mais nítida, mais forte, essa questão da coletividade, mostrar que a política a gente consegue fazer ela de maneira onde todos possam participar. Então é muito bacana essa construção, porque assim como a Bárbara falou sobre a coletiva dela, a minha também são 3 pessoas, são 2 homens e uma mulher, e a Érica Pilon é a nossa cabeça de chapa, eu, negro, homossexual, e o Prancha, ambientalista, e então a gente traz também nessa bagagem 3 pautas de vivências, 3 lutas, que, no final das contas, todas elas se juntam para a gente poder fazer uma luta muito maior aí. Então, eu acho que, a princípio, a gente tem que começar pelo simples fato de aproximar mais a população na efetivação de políticas públicas. Acho que a pergunta para o Tobias. Tobias, você vai precisar sair mais cedo, né, Tobias? Então, assim, acho que talvez a última pergunta assim, para você e também para os outros. Que dificuldades você está encontrando na campanha e que facilidades você está encontrando na campanha? O seu discurso, o discurso do PT, o discurso da inovação, o discurso da juventude, da mudança, está sendo bem aceito aí em Amparo? Conta para a gente aí, Tobias. Legal, Mota. Só justificar, tá, pessoal? Eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, porque eu preciso produzir vídeos de campanha ainda, né? Então, é aquela loucura, né, nesse momento agora de campanha. Mas, assim, Mota, eu acredito que as dificuldades que a gente encontra aqui em Amparo sejam muito parecidas com as dificuldades que o Danilo e a Bárbara também estão encontrando em Serra Negra, né? A gente é uma candidatura que, vamos dizer assim, nós somos jovens, né? Nós não temos milhões para investir na campanha como os nossos adversários, então essa é a primeira dificuldade, a questão da estrutura, né? A gente sabe que é muito difícil a gente ter uma candidatura que se mostra independente, que não é compromissada com os coronéis aqui da região, que não é compromissada com os grupos econômicos que dominam aqui a nossa região. Então, essa é a primeira dificuldade, mas eu acho que essa dificuldade a gente consegue contornar pela facilidade que a gente tem, que é a capacidade de atrair mais pessoas, a capacidade de organizar coletivamente as pessoas para estarem participando, mostrar que a campanha que a gente está apresentando hoje para a cidade, o programa de governo que a gente está apresentando hoje para a cidade, é um programa coletivo, é um programa feito por muitas mãos, é um programa feito por muitas cabeças, né? E aqui em Amparo a gente tem a vantagem, o PT tem governado a cidade por 12 anos, então a gente tem um legado para mostrar para as pessoas. As pessoas conseguem comparar o que era a cidade na época em que o PT governava e o que é a cidade hoje com o PSDB governando a cidade. E assim, a gente precisa mostrar isso, a gente precisa mostrar que são 2 projetos distintos de cidade. E a mesma coisa, eu acho que pensa a Bárbara e o Danilo, vocês enfrentam aí também em Serra Negra políticos de direita, políticos tradicionais, pessoas que vivem de política, o que é um absurdo, né, gente? Política não é profissão, ou melhor, não deveria ser profissão, né? Todos nós temos aqui as nossas profissões, no meu caso sou professor, e quando a gente se coloca para bater de frente com pessoas tão poderosas, com pessoas que vivem de política, pessoas que têm muito dinheiro, é claro que a gente está fazendo uma luta que não é fácil. Mas acredito que os nossos sonhos, a nossa vontade de mudar o mundo, a nossa vontade de construir uma sociedade que seja inclusiva, que seja verdadeiramente para todas e todos, uma sociedade que seja verdadeiramente democrática, que seja socialmente justa, que seja ambientalmente sustentável, todos esses sonhos eu acho que fazem o nosso coração ficar mais quentinho durante a campanha e nos lembram a todo instante do porquê que a gente está fazendo essa luta, do porquê que a gente está fazendo esse enfrentamento, do porquê que a gente está se colocando diante da população para apresentar um projeto que é alternativo ao que hoje está colocado nas nossas cidades. Acho que a Bárbara e o Danilo expressaram muito bem quando falaram da questão dos loteamentos, quando falaram da questão da cultura, que, né, política de cultura que essas pessoas pensam é colocar lá
a bandinha tocando, né? Não pensam em construir políticas culturais, de fato, para a população ser ela, ao mesmo tempo, produtora e consumidora de cultura. Enfim, acho que essa dificuldade que a gente enfrenta, a gente consegue contornar quando a gente lembra do porquê que a gente está lutando e que quando a gente participa, pelo menos eu, quando participo de uma live com pessoas tão incríveis como vocês que estão aqui hoje, lembro que o mais importante na luta, muitas vezes, é quem está do nosso lado, né? E quando a gente olha para o lado, a gente vê sempre pessoas trabalhadoras, pessoas que são incríveis, pessoas que lutam diariamente para construir uma humanidade melhor, a gente sabe que a gente está do lado certo da história e a gente sabe que a gente vai conseguir enfrentar e contornar qualquer dificuldade que vier. Acho que a juventude tem que ter esse papel, o papel de ser a ponta de lança, né? De fazer as pessoas acordarem, de chamar o povo para a razão e para apresentar algo que seja diferente, que seja, vamos usar uma palavra que talvez tenha sido bastante banalizada, mas apresentar algo que seja verdadeiramente revolucionário. Perfeito. Tem a Bárbara também, pode nos contar também das dificuldades aí, as facilidades aí. Tobias, se você quiser sair, não tem problema daí, eu sei que manda. Se estiver já no seu horário, você que sabe. Tá, eu vou aproveitar para sair, pessoal, antes de passar a palavra para a Bárbara, só para não te interromper, tá, Bárbara? Tá. E me interromper o Danilo. Então, primeiramente, eu queria agradecer muito a Casa de Cultura da Aula de Abreu da Lara, então, convite. Quero desejar muita força, muita sorte, muita coragem na luta de vocês aí, tanto para a Bárbara quanto para o Danilo. A gente aqui do PT de Amparo está torcendo muito por vocês e tenho certeza que vocês vão fazer uma campanha muito propositiva, muito bonita, vão incendiar o coração e as mentes da juventude de Serra Negra e com certeza vão sair vitoriosos e eleger uma representante de esquerda na Câmara de Serra Negra, que a gente sabe que faz muita falta. A esquerda faz falta na nossa região. A gente precisa ventilar as nossas cidades, trazer ideias novas e libertar as nossas cidades da dominação desses coronéis que a gente falou aqui tantas vezes. A gente precisa romper com essa velha política, colocar a população dentro da gestão municipal e assim a gente vai ser capaz de abrir um novo tempo para a nossa região. Então, quero desejar muita sorte para vocês, mandar um beijão, um abraço para todo mundo aí de Serra Negra e não esqueçam, em Serra Negra vocês têm candidaturas coletivas incríveis para votar, tanto para vereadoras e vereadores. Então, muita sorte, muita força para vocês, a gente acompanha aqui de Amparo e vamos seguir na luta, né, pessoal? Porque mesmo com o fim da eleição, a nossa luta não acaba no dia 15 de novembro. Esse é só mais um capítulo da luta que a gente faz diariamente para construir um outro tipo de sociedade e superar essa sociedade capitalista que só produz exclusão e morte para o nosso povo. Então, um abraço, saudações e bom bate-papo para vocês. Desculpem, pessoal, por precisar sair, mas são agendas da campanha. Valeu, então. Um abraço, gente. Até mais, então, Tobias. Obrigado pela participação. Tchau. Bárbara, fala aí você, então. Acho que a principal dificuldade é a gente tem que entender que a gente vive numa democracia em que uns têm mais acesso a recursos do que outros, né? Então, a gente vê essa falta desses recursos é a nossa principal dificuldade. A gente não tem dinheiro, a gente não tem sobrenome, mas o que sobra na gente, e eu sei que sobra em mim, sobra na coletiva Somos Sementes, sobra na coletiva Juntas por Serra Negra, sobra em Amparo também, com Tobias, é muita raça, é muita força, muita vontade, muita coletividade mesmo para se fazer as mudanças necessárias e estruturais. Então, acho que a nossa principal dificuldade é que recursos, né, a gente é um partido como o PSOL, que é um partido pequeno, digamos assim, e então a gente não tem R$1 milhão. Então, enquanto vendo o debate, por exemplo, do Boulos em São Paulo, enquanto tem candidatos que impulsionam uma postagem com R$100 mil, né, a gente não tem esses recursos, né? Então, eu acho que o recurso financeiro, o que falta na gente sobra em raça, sobra em coragem, sobra em persistência. E o Danilo? Qual é a dificuldade ainda maior que vocês estão encontrando? E a facilidade aí de dialogar com o pessoal? Olha, Mota, a questão da facilidade é um pouco mais complexo isso, hein? Agora, a dificuldade a gente consegue abrir aqui. Mas eu acho que, como todo mundo falou, uma das principais dificuldades, isso é fato, né?
essa questão do financeiro, porque acaba sendo uma necessidade, né? E a gente acaba vendo o que reforça muito aquela coisa que a democracia ela é feita pela elite, né? Ela é feita pelos ricos. E então acaba sendo um processo um pouco mais difícil pela essa questão financeira, né? Até pela locomoção e material e toda essa questão eleitoreira mesmo. E um outro ponto que eu acho que foi no início assim foi uma pegada um pouquinho mais complexa, foi a questão de você passar para as pessoas o que é a questão de uma coletiva, né? Eu acho que por ser a primeira vez em Serra Negra, e ser uma coisa novidade, inédita, então eu acho que ficou um pouco no ar essa dúvida, até porque muita gente não sabe o que é a questão de uma coletiva, então eu acho que a gente esbarrou um pouco nessa questão de como passar para a população, como explicar para a população de uma forma simples e didática essa questão de como funciona uma candidatura coletiva e tudo mais. Mas eu acho que, a princípio, assim, apesar de ter tido uma grande aceitação, eu acho que esses dois pontos acabam sendo uma questãozinha aí que a gente pode colocar com um probleminha para essa construção desse trabalho aí. Perfeito. Salete, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que vai ainda ficar nas dificuldades. Assim, vocês são jovens. Como é que vocês acham assim, que os adultos, né, como é que eles veem os jovens? Eles acreditam no trabalho político dos jovens? Vocês sentem isso? Sentem dificuldade com relação a isso? Ou as pessoas estão querendo a juventude? Pode. Eu acho que nos últimos anos começou a se falar mais sobre política. Assim, a gente sempre ouviu que política era algo que não se discutia, assim como futebol, religião, mas todas essas coisas podem e devem ser discutidas. E eu sinto que as pessoas começaram a querer buscar mudanças, né? Elas viram que a gente está em uma máquina pública falida, um sistema financeiro totalmente falido, que é o capitalismo, que ele é baseado na morte, no genocídio. Eu acho que a pandemia escancarou isso totalmente quando a gente viu que o lucro estava sempre acima das vidas. Então, isso ficou bem evidente na pandemia. Eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito em ouvir os jovens, né? Aquilo que eu falei, não é questão de dar voz, é questão de querer ouvir, de ouvir, porque o jovem ele tem muito a dizer, né? Não só os jovens, com todas as minorias e todos os outros grupos que não fazem parte da elite, como a população LGBTQIA+, como os negros, a população quilombola, os indígenas, as mulheres. Então, se as pessoas parassem para ouvir, eles iam compreender toda a dimensão, né, do que a gente vive. Eu acho que eu ainda escuto muito isso, e eu sempre escutei isso, e eu vou lutar para que um dia eu pare de ouvir isso, para que outras mulheres e outras meninas deixem de ouvir isso, né? Eu ouvi muito quando eu comecei a querer sair como co-candidata, como candidata, que, mas você é mulher, mas você é nova, mas ninguém te conhece na cidade, mas você não tem um sobrenome. Então, isso é uma coisa que a gente acaba escutando diariamente, esses pequenos comentáriozinhos ácidos diário. E a gente precisa quebrar isso, né? E a gente vai quebrando isso quando a gente vai ocupando os espaços de pertencimento a nós, né? Então, eu acho que os jovens, as pessoas ainda têm um certo preconceito, sim. O que aquela menina tem para dizer? Mas eu acho que com essas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, elas começaram a se dar mais o ouvido, né? A gente tem a Greta hoje como um exemplo de uma menina jovem que está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, e as pessoas param para ouvir o que ela tem a dizer sobre a emergência global, sobre o meio ambiente. Então, eu acho que se a gente começasse a ouvir mais as demandas daqueles que precisam, a gente ia conseguir, sim, trazer uma sociedade mais justa. Então, isso a gente está quebrando aos poucos, e eu acho que a gente vai quebrando isso, mostrando conhecimento, mostrando que a gente não está aqui para fazer festa, mostrando que a gente não está aqui para fazer oba-oba. A gente está aqui porque a gente acredita que é possível, sim, lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, por uma cidade mais justa e igualitária, por uma rua mais justa e igualitária. Quando a gente acredita que a gente pode mudar a nossa rua, quando a gente acredita que a gente pode mudar o nosso bairro, a gente também acredita que a gente pode mudar o mundo.
Então, a gente precisa, sim, dessas oportunidades e para mostrar o que a gente tem a falar. A gente precisa que as pessoas nos ouçam. Perfeito. E você, Bruno? Espera só um minutinho, gente, que deu um probleminha. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, essa questão é que as pessoas têm que começar a entender que na cidade a gente temos várias juventudes, né? Cada qual com a sua especificidade e eu acho que as pessoas ah, como colocar isso, né? Levar em fé, porque eu acho que a gente é uma coisa onde a política sempre foi feita pelas pessoas, muitos deles trazem a herança familiar, né, de pai, política, irmão, e assim vai de lado essa questão dos jovens, né? Os jovens em Serra Negras, eles são vistos como os maloqueiros, o pessoal da balbúrdia, e acabam não levando fé, né? A gente acaba, essa eleição acaba sendo uma coisa bem inédita, porque eu acho que é a primeira vez onde a questão da juventude se mostrou muito mais resistente e emergiu de uma forma muito grande, com muitos jovens, né, se candidatando, as questões das candidaturas coletivas. Então eu acho que falta um pouco das pessoas terem fé nessa questão dos jovens, assim, porque a gente está tão cansado já da política antiga, dos mesmos rituais velhos e, que a gente tem aí até hoje, né? Então eu acho que falta um pouco dessa disposição das pessoas a ouvir. E quando eu falo dos jovens, é como a Bárbara falou, não entra só os jovens, né? A gente tem os negros, os LGBTs, os índios, e assim por aí vai, e acaba precisa cair por terra essa questão de tipo assim, ele é diferente, não vou comigo. Sendo que muitas vezes o diferente pode te trazer questões e agregar ideias muito melhores, criar algo muito maior e algo muito melhor para a população. Então eu acho que precisa ter um pouco mais desse feeling das pessoas em ouvir as pessoas, em ouvir as mulheres, em ouvir a população, e a gente precisa desse feeling da população, porque enquanto a gente continuar nesse sistema onde o que é estranho é afastado, ou o que é estranho causa medo, ou causa estranheza, e acaba tendo esse afastamento, essa exclusão, a gente vai continuar do mesmo jeito, a gente vai continuar caminhando do mesmo jeito. Então a gente precisa as pessoas precisam ter mais essa consciência de ouvir mais, né, de escutar mais, porque eu acho que é aí que a gente começa essa construção. Então você precisa ter esse feeling, né, de ouvir o outro, de poder escutar, de poder entender e assim juntos criar soluções, propostas e alternativas para que todos saiam bem, né, para que todos se beneficiem, para que a gente consiga fazer uma força-tarefa aí de melhorias, acho que para todo o município. Eu vou fazer. Então, eles falaram da periferia, né? Aí algumas pessoas comentaram isso aí sobre, né, que é preciso trazer as questões da periferia, né? E aí eu penso assim, talvez, a questão da periferia é que vai fazer a diferença e que vai colocar o tom de que a gente precisa de um modelo de governo diferente do que de administração que a gente tem aqui. Como é que é possível fazer isso? Que tipo de questão você tem que se colocar e como é que você traz a voz da periferia para a administração municipal ou para a Câmara, no caso de vocês, né? Eu acho que primeiro a gente tem que ouvir, né? Isso foi falado bastante com essa participação popular e entender. A gente tem uma cidade que é muito difícil arrumar emprego, não se tem
Cursos técnicos, não se tem acesso à faculdade. O primeiro emprego, eu comecei a trabalhar com 15 anos aqui, comecei a trabalhar em hotéis aqui em Serra Negra. Então, a dificuldade de arrumar emprego é muito grande. Então, a gente precisa começar a pensar em programas para os jovens começarem a encontrar. Um trabalho de base, quem é de esquerda, a gente sempre fala sobre fazer um trabalho na base. Eu acho que se dá sobre isso, né? De ouvir os locais periféricos da nossa cidade, dos nossos bairros, e de se fazer ouvir. Aquilo que eu comentei da gente ter hoje, a cultura apenas no centro da cidade, isso precisa acabar. Eu conheço muitos jovens que cantam em bandas, que tocam, e que eles não têm uma mínima oportunidade, porque a prefeitura nossa, ela privilegia, ela prefere trazer gente de fora do que trazer os nossos para fazer um trabalho aqui dentro. Então, a gente precisa começar a colocar, até a Camila fez um comentário aqui, sobre a cultura, que é exatamente isso. A gente precisa que a cultura não é só uma questão de ser expansiva, né? Ela precisa ter uma questão de intensidade, né? Precisa ter algo de cultura na cidade que a gente não tem quase nada. A gente não tem nem a valorização da nossa história. A gente não tem um patrimônio histórico na nossa cidade. Então, como fazer isso? Eu acho que a gente precisa começar a ir mais para os bairros e começar a ouvir mais a população. A gente tem um índice de analfabetos muito alto em Serra Negra. Eu até tinha alguns dados, mas eu acho que eu fechei aqui. Mas, se eu não me engano, acho que é 6%, mas não vou dizer com clareza. Então, a gente não tem, até a última matéria do Viva que falou sobre isso, sobre a falta de ensino técnico nas nossas cidades. Então, a gente precisa começar a investir sobre isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que trabalha na assistência social, né, sobre alguns problemas que a gente vem enfrentando na nossa cidade, que é o problema das drogas, né? Como enfrentar isso? Eu acho que o primeiro passo é a gente começar a entender que a não criminalização e dar uma assistência social e entender qual é a raiz do nosso problema, né? Porque o jovem daqui, ele cresce já desiludido, sem esperança, sem um ensino técnico, sem um apoio da prefeitura, da cidade, e a gente precisa começar a apoiar essas pessoas para que assim elas entendam e começam a ter uma assistência correta para a sua cidade. Então, acho que é isso. Denise, pode falar. Bom, eu acho que a primeira coisa, gente, é a questão dos bairros afastados. Assim, a gente tem um conceito diferente de periferia, né? Eu venho de Santo André, cidade grande, então a Serra Negra tem um conceito diferente, né, sobre periferia, que a gente acaba tendo essa questão pelos bairros mais afastados. Mas o fato é que eles precisam ser amparados. E quando a gente fala que precisam ser amparados, em diversas questões, desde a questão de que os jovens que estão ali, muitos precisando parar estudo para poder ajudar em casa, a questão do transporte público, que às vezes nem sempre a todo momento que tem esse acesso do transporte que faz essa ponte, né, entre centro e o bairro. Então eu acho que Serra Negra tem um péssimo hábito de lidar com os problemas, no sentido de que quando eu não falo sobre eles, eles não existem. Então isso, e é muito ruim isso, né? Porque é aquela coisa, se eu não falo dele, ele não existe. E muito pelo contrário, ele está aí, ele existe e ninguém dá a devida atenção que ele precisa, né? Então eu acho que essa assistência em diversos graus que a gente precisa ter nesses bairros é fundamental, assim, é essencial nesse momento, porque são os bairros que, assim, Serra Negra vive do centro para o centro e pelo centro. Então, assim, acaba que os bairros afastados ficam desassistidos, né? E a gente conhece inúmeros casos, até mesmo um que é o mais emblemático, que é o do São Luís, com a questão do esgoto, né? E o parque. Então, assim, são diversas questões que a gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas o foco principal, eu acho que o ponto principal é ter essa visibilidade, entendeu? O poder público saber que eles existem, precisa de assistência, tem coisas que precisam ser melhoradas, tem coisas que precisam ser ajeitadas.
Então, eu acho que falta essa assistência, né? Falta esse olhar com o outro, assim, perante esses bairros mais afastados, porque cai de novo naquilo que eu falei, né? Serra Negra, o poder público trata os problemas quando, se eu não falo sobre eles, eles não existem. Isso, eu acho que é muito perigoso, né? Porque coisas estão aí, existem, a gente sabe, só que não tem a devida importância que teria que ser dada a isso, né? Uhum. Eu ia falar, a gente falou sobre o emprego, a questão de emprego, mas assim, não especificamente, né? Mas o desemprego, a questão da empregabilidade é um dos principais problemas do jovem, né? Então, eu queria que você falasse sobre o emprego e sobre quais são as outras questões que vocês acham que são mais relativas aos jovens, que eles precisam, que eles necessitam, né? Até eu estava, antes de começar, eu estava conversando com Mota, que às vezes, assim, você tem a questão do bem-estar e o jovem tem uma coisa que ele não quer hoje, que é abrir mão da manutenção do poder de compra, né? Então, assim, como é que dá para fazer a conscientização disso, né? Trazer, oferecer o que eles precisam, mas manter e oferecer isso também, né? Que é esse poder essa manutenção do poder de compra. Sobre a questão do emprego, a gente passou agora por uma pandemia, então, primeiro que 5% da população de Serra Negra acabou perdendo o seu cargo de trabalho, é um número bastante alto, inclusive a gente ajudou no projeto do Lei do Auxílio Emergencial aqui para a nossa cidade, então a gente acabou dando uma estudada nesses dados. Eu acho que primeiro, a questão do emprego, porque falta emprego, realmente, né? Não é só um problema aqui. Para a questão dos jovens, eu sinto muito eu acho que a gente cresce sempre querendo... A gente é muito cobrado. A gente vive numa cidade... Não uma cidade, a gente vive numa sociedade cuja lógica é o capitalismo. Então, a gente cresce pensando nessa lógica e pensando em consumir, né? Digamos assim. Tudo a gente quer. A gente quer... e tudo mais, e quando a gente começa a não ter as coisas, que nem eu tenho 28 anos, eu não tenho carta ainda, que é uma grande dificuldade, eu moro sozinha, às vezes as pessoas me falam, nossa, você ainda não tem carta? Eu falo, não tenho, porque sabe quanto custa a carta? Então, a gente precisa comer, né? Então, eu acho que a gente, quando começa a olhar para as pessoas ao nosso redor, e algumas pessoas, nossa, têm a minha idade, já são casadas, com filho, casa, carro, e aí você olha e fala, nossa, e eu? Estou aqui jantando um miojo, e eu acho que o problema dos muitos jovens é esse, assim, a gente acaba se comparando muito. Eu acho que o problema da saúde mental é um problema que tem crescido muito na nossa sociedade, assim, em geral, assim. A gente vive hoje essa era instagramável, né, que tudo a gente tira uma foto, posta, e muitas pessoas têm dificuldade em entender que aquilo que se está na rede social não necessariamente é aquilo que a pessoa vive. Né? Aquilo que está nas mídias sociais não necessariamente é o ideal. Mas para isso a gente precisa ter uma reestruturação da nossa sociedade, né? Então, o Mujica ele falou que o grande problema da esquerda na América Latina foi exatamente esse. A gente fez consumidores, né? E não cidadãos. Então, eu acho que a gente precisa começar a tentar e fazer Como que se faz isso? Se quebrando a corrente, né? Se quebrando a corrente do capitalismo e entendendo que a forma onde a gente está hoje na nossa sociedade não é mais viável, né? Não é mais viável viver hoje com medo, com ódio, com as fake news que a gente vive hoje do nosso governo, que é baseado inteiro no ódio, baseado inteiro no medo. Então, os jovens aqui... a gente vive a mesma realidade, um pouco diferente, eu acho, do que das grandes capitais, igual o Daniel falou. Eu morei em São Vicente, que é uma cidade um pouco maior, então é completamente diferente, mas eu acho que a gente precisa começar a ensinar a consciência de classe. Sem isso, a gente não vai conseguir de discernir a nossa cidade. A gente precisa começar, o jovem precisa começar a entender, e a gente precisa começar a pensar numa nova forma de se viver, né? Eu acho que a gente tem que parar de olhar para o passado, né? Eu não sinto falta do passado,
Eu quero pensar e mudar o meu futuro, e o futuro das cidades, e o futuro das pessoas. Então, eu acho que a gente precisa disso. E acho que, para isso, a gente tem que acabar com a forma que a gente está vivendo hoje, que o capitalismo ele está aí para isso, para acabar. Só para finalizar aqui, esses últimos dias a gente teve um novo ministro da Educação, né? Que ele disse que era a favor da redução da maioridade penal, né? Então a gente tem hoje um total retrocesso dia após dia vindo do governo federal, e eu acho que as pessoas elas precisam entender que o que acontece no governo federal influencia diretamente nas nossas vidas aqui nas nossas cidades, né? Então, quando a gente tem um ministro dizendo exatamente isso, a gente acaba criminalizando os jovens, criminalizando as pessoas. E aí o jovem ele não quer isso. Ele não quer ser preso, ele quer oportunidades. A gente quer liberdade, direitos. A gente quer a nossa juventude, ela precisa de internet, ela precisa de tecnologia, ela precisa ter acesso a isso. Precisa ter acesso à moradia, acesso à cidade, e a gente precisa criar novas formas de se fazer a política e de fazer a nossa sociedade, né? E sem a consciência de classe, a gente não vai conseguir isso. Mas eu vejo que está mudando, assim, pelo menos eu acho que das pessoas que eu conheço, muitas estão mudando a sua forma de consumir, principalmente por causa que a forma que a gente vive hoje não é mais sustentável, né? O meio ambiente, ele não vai mais aguentar. O calor que a gente está sentindo hoje é uma resposta de toda a degradação que a gente viveu ano após anos sobre o capital. Bom, como diria Marx, né, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, né? Coisa que, infelizmente, a gente não vê em fato hoje. Mas a questão de desemprego, a gente tem duas vertentes aí, né? A primeira, que esse crescimento absurdo do desemprego pela pandemia foi uma questão abstrata, acho que na vida de milhares e milhares de pessoas. Mas Serra Negra a gente tem um detalhe que é muito complexo, né? Que as pessoas falam que essa questão de não ter oportunidade, porque eu, inclusive, passei por uma situação dessa, onde você chega, né, em algum lugar para poder fazer uma entrevista ou para poder ser contratado, e se você não tem nenhuma experiência ou nenhum registro em carteira, você não serve. Você tem que ser alguém que já tem essa experiência. E é um pouco contraditório, porque como uma pessoa que não tem experiência, ela vai adquirir isso se ela não tem oportunidade para isso. Então, eu acho que é muito complexo essa questão. Então, eu acho que, a princípio, a gente teria que trabalhar isso, essa questão da disponibilidade, dessa questão de que você não precisa ter a experiência para mim poder te contratar. Eu posso te ensinar essa experiência, né? Eu posso te dar essa experiência. Então, eu acho que essa questão de oportunidade, eu acho que, em primeiro lugar, seria isso. Os donos de lojas e empresários começarem a ter essa consciência, né, de que, tipo assim, eu preciso dar a oportunidade para mim poder saber a capacidade da pessoa, e não ao contrário, né, e não, você não tem experiência, não vou te contratar. Então, acho que esse é o primeiro pilar que que Serra Negra deveria ter essa consciência. E nessa questão do consumo, né, a gente vive num mundo onde o consumo é pautado, né, pelo capital. E isso é uma coisa que já está enraizada. Só que a gente vem trazendo questões para poder acabar com isso, no sentido de trabalhos onde a gente não dependa só apenas do capital. Como, por exemplo, o Serra Negra, a gente tem estruturas muito boas para a questão ecológica, para a questão de meio ambiente. A gente tem as rotas turísticas, que a gente pode valorizar o trabalho do guia turístico, o trabalho das pessoas que vendem os passeios de Serra Negra, a questão ecológica mesmo, né? Então, que assim, tem uma possibilidade empregatícia aí enorme. Só que ela não é trabalhada, né? Ela é desmatada. Então, eu acho que precisa ter primeiro esse foco da oportunidade e começar a ter essa valorização das pessoas em serviços que não sejam apenas os formais, né? Em serviços que agreguem para a população, como a gente tem essas questões
do meio ambiente e essas questões ecossociais, né? Que o meio ambiente não se desvincula das questões sociais. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais enfoque nisso. A gente consegue poder gerar essa empregabilidade maior se a gente souber administrar bem a cidade. A cidade tem um potencial estupendo, assim, maravilhoso. Só que as pessoas não conseguem ver esse potencial, né? Porque a gente cai de novo naquilo. O capitalismo está tão enraizado que a questão da necessidade de ter esse capital e, né, esse consumo por ele é uma coisa muito exorbitante. E às vezes acaba se pensando só apenas no capital e esquece do restante, né? Esquece que tem muitas outras coisas que precisam de atenção e precisam de uma necessidade maior. Então eu acho que os dois primeiros pontos assim são esses principais para que a gente consiga ter essa melhor qualidade de trabalho na cidade, né? Salete? Então, eu até vou encerrar a nota, mas eu vi uma pergunta aí sobre turismo, você acha que vai, não sei, alguém falando sobre, acho que emprego e turismo aqui, não sei. Sim, mas já foi respondido, acho que em parte, já pelo Danilo, né? Não, você tem alguma última pergunta para o pessoal aí, para a gente fechar, que já estamos a 70 minutos? Não, então, eu ia falar agora para eles assim, qual que é a perspectiva aí com relação à campanha, que eles falassem um pouco aí sobre esse, né, encerrasse até com essa pergunta aí, como é que vocês veem daqui né, a campanha, o que vocês planejam aí para a campanha de vocês? Primeiro, é a última, então, pergunta, a gente já vai encerrar? Isso. Tá, então, primeiro eu quero agradecer a Casa de Cultura por essa oportunidade de nos fazer ouvir. Agradecer a Celeste, ao Mota pelo convite, que eu acho que é muito importante. O Tobias, que estava aqui, passou uma grande experiência e foi ótimo poder estar aqui com ele hoje. Ao Dan, que está aqui do meu lado, que estamos juntos nessa luta, aqui no PSOL, aqui na nossa cidade, aqui como juventude. Peraí que me deu branco. A pergunta era para encerrar sobre a campanha, certo? Eu acho que ninguém aqui, a ideia de se sair hoje como candidato é mais do que querer ganhar uma eleição. É mostrar que existem pessoas que pensam diferente na cidade, existem pessoas progressistas na nossa cidade. Na eleição do Bolsonaro, eu e uma outra jovem, que foi a Gabriela Rodrigues, a gente começou a conversar e a gente fez um Ele Não aqui em Serra Negra. E isso parecia tão utópico e a gente conseguiu fazer isso. Tinha mais ou menos umas 70 pessoas juntas mostrando que existe representatividade em Serra Negra. Existem pessoas que pensam diferente em Serra Negra. Então, aqui o nosso objetivo, pelo menos o objetivo que a gente tem entendido como PSOL, é mostrar isso, é mostrar uma nova forma de fazer política, é mostrar uma nova forma de representatividade, é mostrar que a política pode e deve ser feita por jovens, por negros, por lésbicas, por todos e qualquer tipo de pessoa. Então, o que eu espero dessa campanha? Eu espero que seja uma campanha limpa por parte de todos os outros candidatos, e que a gente consiga passar essa mensagem que a gente pode sim querer uma cidade melhor. E eu encerro aqui com uma cantiga popular, aquela lá, Se Essa Rua Fosse Minha, né? Todo mundo conhece essa rua, essa musiquinha, a gente cresceu ouvindo ela, Se Essa Rua Fosse Minha. Então, vamos encerrar aqui, eu vou encerrar aqui pensando exatamente aquilo que eu falei. E se essa rua fosse minha, se a cidade fosse nossa? Então, se a gente começa a querer mudar nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, a gente pode sim querer transformar o nosso mundo. Então, isso é apenas o começo. Então, que a gente consiga sim passar a nossa mensagem e mostrar que em Serra Negra existem pessoas diferentes, existem pessoas que lutam, existem pessoas que não estão aqui para vender o seu voto, né? A gente não está aqui para nos vender, a gente está aqui para enfrentar os coronéis dessa cidade e mostrar que é possível sim. E obrigada a vocês. Obrigado a você. Danilo. Oi, gente, primeiramente agradecer de novo pelo espaço, foi muito bacana esse debate. E eu acho que são oportunidades como essas que a gente tem para que as pessoas consigam ouvir um pouco da gente, né? Porque por mais que a gente fale em redes sociais, às vezes não chegam
em todos, né? Mas, voltando à questão da Salete, essa perspectiva está sendo muito incrível, né? Poder fazer parte dessa construção, porque, assim como a gente estava falando dessa questão dos jovens, a gente tem visto que uma boa galera, né, nessa pegada mais de juventude, tem acompanhado a gente e dado um super apoio, né, ajudando aí no que é preciso. E eu acho que, além dessa perspectiva estar sendo muito incrível, a construção disso está sendo muito fantástica, porque eu acho que, ao mesmo tempo, né, em que a gente vem e rompe com todo esse modelo atual que a gente tem de política, a gente mostra para as pessoas que é possível, é possível a gente fazer algo diferente, é possível que as pessoas engajem mais na política, porque, como a gente falou no debate, né, quando a gente fala sobre política, as pessoas têm aquele receio, aquele medo, né, falou em política, eu vou estar correndo. E eu sempre brinco, né, eu falo, gente, as pessoas têm que começar a entender que política é o debate, isso que a gente está fazendo em política. Qualquer roda de conversa é política. Então, começar a desmistificar essa coisa da política, né, das pessoas terem esse asco com a política. Então, eu acho que essa transformação está sendo muito bacana, porque além de você estar trazendo algo novo, né, trazendo uma perspectiva nova numa candidatura coletiva, onde são 3 pessoas, né, essa coisa totalmente nova e diferente, você começa a tirar um pouco esse asco, né, essa questão que as pessoas têm com a política, esse medo da conversa, essa questão de não querer ouvir, não quero falar, política, tô fora. Então, eu acho que a gente vem para romper com tudo isso, né? Não só com o modelo atual de política, mas como também tirar esse asco que a população acabou criando com essa questão da política em si. E querendo agradecer mesmo pelo espaço, porque a construção está sendo muito incrível, assim, com muita gente, e a força da gente é coletiva, e a coletividade é isso, gente. Está sendo muito incrível. Legal. Então, Salete, final. Então, eu queria agradecer a vocês, desejar boa sorte, e que, assim, eu acho que a inovação realmente da política, ela passa pelos jovens, eu tenho certeza disso, porque a gente tem que ir passando sempre o bastão, né? E eu acho que é a juventude que vai fazer a diferença. E eu espero, assim, como a gente viu aqui, que esses grupos, que o grupo progressista, ele se unifique e se fortaleça, porque a gente sozinho a gente não vai fazer nada, né? Nem um partido sozinho, nem o outro. Acho que a gente tem que unificar, ainda mais aqui nessa cidade que deu 80% dos votos para o Bolsonaro. Então a gente sabe que, e o perfil, né? Se a gente olhar aí dos candidatos às eleições majoritárias, a gente não vê essa cara que a gente está vendo aqui, esse perfil que a gente está vendo, a gente viu no debate, não existe nas eleições majoritárias. Né? Então, eu acho que a gente, quem sabe nas próximas eleições, a gente consiga ter esse perfil aí, tá bom? Muito obrigada, viu? E obrigada para os nossos, para os internautas que acompanharam aqui com a gente. Obrigado, gente. Então, até mais. Vamos encerrar aqui. Tchau, gente. Gente, boa noite. Tchau.